Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 3, né? E o título da mensagem é O Privilégio dos Judeus, a Justiça de Deus. Que diz o seguinte: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou e ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela condenação que há em Cristo Jesus, pela redenção, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. O privilégio dos judeus, a justiça de Deus, Romanos 3. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Esta é a pergunta, né? Se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? A resposta: de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque está escrito: para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgar a Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador?
Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E por que não dizemos como somos blasfemados? E como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Aleluia, Pai. Irmãos somos, e todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Essa mensagem, essa palavra, essa passagem me faz lembrar quando foi feita menção a respeito do profeta Elias, né? Profeta esse, do qual eu, a meu ver, né, é um dos 3 maiores profetas de todos os tempos. E a palavra fala que Elias, embora Deus tenha realizado por intermédio dele milagres extraordinários, milagres assim, impressionante, né? Como aquela disputa dele ali com aqueles profetas de Baal, né? 450 de Baal e mais 400 de Azer, e venceu todos, ele sozinho, orando contra eles, né? Elias orando, os profetas de Baal orando de cedo até meio-dia, né? Orou de cedo até meio-dia, né? Ali pulando, chicoteando, se autoflagelando, para que o Deus deles respondesse com fogo às orações deles e queimasse o holocausto, né? E quando eles estavam frouxos, não aguentava mais, tinha acabado as forças, né? Tanto de pular, como de autoflagelar, como de orar, de clamar pelo Deus deles, se é que podemos chamar de oração, né? Que eles viram que não tinha mais jeito, entregaram os pontos, como se diz, entregaram a palha com a rapadura, né? Aí chegou a vez de Elias. A palavra fala que quando vespava meio-dia, e nada de resposta de Baal respondeu, o Deus deles responder, aí Elias começou a zombar deles, né? Clama mais alto. Às vezes ele está dormindo, ele não consegue ouvir. Clama mais alto, né? E eles ali já em tanga, né? E que saber está dormindo. E Elias zombando deles, né? E a hora que eles falou que não vai responder, não tem mais jeito, né? Aí chegou a vez de Elias. Elias reparou o altar, ou seja, jogou tudo pro chão, que estava tudo aquele desmantelado. Consertou o altar, mandou cavar em volta, encheu de água, colocou a lenha, colocou o holocausto em cima, encheu de água, até mandou despejar água em cima daquele holocausto, em cima do altar, à vontade. Foi tanta água que encheu as valetas em volta. Elias envaletou em volta do altar todinho, exatamente com o propósito de encher de água mesmo, né? Servo de Deus, ele faz as coisas guiados, instruído, ensinado e revelado pelo Espírito Santo do Senhor, né? Encheu até na boca as valetas, tanta água colocou. Aí o Elias começou a orar, né? E Deus mandou fogo do céu, queimou o holocausto, queimou a lenha e lambeu até a água, né? E a palavra fala, numa mensagem, que Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Assim somos todos nós, judeus e gregos, ou judeus e gentios, né? Aleluia, Pai. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nenhum. Não há ninguém que entenda.
não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua trata enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Tiago também falou sobre a nossa língua, né? Tiago também fala sobre isso. A nossa língua é como um pequeno leme, né? A nossa língua é como um palito de fósforo que incendeia um bosque inteiro, né? Usamos a língua, a boca, para abençoar, né? Para abençoar as pessoas. E com a mesma boca e a mesma língua, nós usamos para amaldiçoar também as pessoas, né? E não pode correr de uma mesma fonte água doce e salgada. E infelizmente, a nossa língua, a nossa boca, se o homem não vigiar, ela tem esse poder, né? Ela tanto abençoa, como também amaldiçoa, né? Ela lisonjeia, mas também difama, né? E a palavra diz assim que não podemos agir dessa forma, irmãos. Por isso o homem precisa aceitar a Jesus, precisa se converter a Cristo, reconhecer que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para a sua vida salvar, para a minha vida salvar, para as nossas vidas salvar, derramando o seu sangue puro e imaculado, sangue inocente. Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário, mas morreu por sua causa, morreu por minha causa, morreu por nossa causa, derramando sangue inocente para a salvação do pecador, né? Por isto, e o preço, irmãos, e o preço nós precisamos para poder pagar, né, o sacrifício que Jesus fez por nós, sacrifício vivo, né, santo e agradável a Deus. Foi o culto que Jesus, foi o sacrifício de Jesus. Então, a única forma, irmãos, de pagarmos a Jesus o que Ele fez por nós é através da obediência. Sermos gratos a Deus por ter nos dado o seu Filho amado, seu Filho querido, único e suficiente Salvador, né, das nossas almas, da humanidade, né? Somente Ele teve esse poder de resgatar o homem das garras de Satanás. E é gratuito, irmãos. Basta aceitarmos a Jesus numa igreja evangélica, em uma verdadeira igreja de Cristo, né? Que não seja apenas a placa, né? Independe da placa, né? Primeira coisa, irmãos, é ver o pastor dessa igreja que você entrar, que você achar que ali Jesus está naquela igreja, naquela obra, né? Está na vida daquele pastor, né? Você vai entrar para assistir os cultos, né? Vai entrar para adorar a Deus, para cultuar a Deus, né? E você vai conhecer, né? Você vai conhecer, passa a frequentar aquela igreja, né? E observa, né? Observa o comportamento dos irmãos, né? E principalmente das irmãs. Como é que as irmãs vestem? Como é que é o cabelo das irmãs? Como é que é as mãos das irmãs? Para observar as unhas, né? São unhas curtas, cortadinhas, são unhas compridas, pintadas, enxertadas, alongadas, todas desenhadas.
Observa os cabelos, cabelos longos, cabelos crescidos, pintados, penteados extravagantes, né? Cabelos cortados, cortes modernos. Observa, para você ver se essa igreja é uma igreja santificada. As vestes das irmãs, roupas coladas, mostrando todas as curvas do seu corpo, né? Roupas transparentes, toda vazada, você bate o olho de um lado e enxerga do outro, né? Roupas curtas, mostrando as coxas, né? Mostrando as coxas, né? 2, 3 palmos de coxa mostrando, aparecendo. O decote em cima, descendo de cima para baixo, mostrando os seios, né? Basta observar essas coisas todas. Por aí você vê se é uma igreja santificada. Não que as pessoas não venham para a igreja dessa forma, né? Porque o Senhor Jesus, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bondoso, né? E Ele diz: venha como estiver. Você pode entrar para a igreja, sim, dessa forma que eu estou falando. Com todas essas vestes, roupa, cabelo, mãos, pode estar o mais mundano possível. Você entra numa igreja com o propósito de ter uma mudança de vida, para que Deus possa tomar conta de você, Deus possa te assumir, você, a sua vida, o seu lar, a sua família, e possa transformá-la, possa transformá-los, né? Observe essas coisas todas. E também o pastor, e também os irmãos que sobem no altar. Pessoas que estiverem sentadas no banco apenas assistindo o culto, né? Essas coisas não têm a menor importância, porque estão nas trevas buscando a luz. É assim mesmo. As pessoas chegam assim, né? Chegam cabeludos, chegam barbudos, chegam usando brincos, chegam usando tatuagens, né? Os irmãos chegam dessa forma, né? Camiseta de mangas cavada, vestindo bermudas. Os homens chegam assim, da forma que eles vivem no mundo. E Jesus não mandou que nenhum de nós colocasse guarda na porta para impedir essas pessoas de entrar. Pelo contrário, são as pessoas mais bem-vindas na igreja. São exatamente essas que estão perdidas, que estão vivendo na escuridão, né? Essas são as mais bem-vindas. Foi para estas que Jesus, para esse tipo de pessoa que Jesus me levantou, me chamou, né? Me capacitou. Da mesma forma, da mesma sorte fez com você também, que é pastor, que é um verdadeiro pastor de ovelhas na sua igreja, ou por onde você passa, onde você trabalha, onde quer que você vá, né? Então, de modo que Jesus nos chamou, nos capacitou, né? Para que nós pudéssemos ser luz nas trevas, ser luz dos gentios, sermos luz na escuridão e sermos o sal do mundo, o sal da terra, né? Foi para isso que Jesus nos chamou, nos elegeu, nos capacitou, né? Foi para isto, né? Mas se você quer ter uma mudança de vida, se você quer ter a tua vida transformada, você vai entrar numa igreja e observar se tem diferença, né? Das irmãs que fazem a obra na igreja, irmãs que sobem no altar para louvar a Deus, no grupo de louvor, no círculo de oração, que sobem no altar para pregar a palavra de Deus, as irmãs que têm cargo e trabalho na igreja, que ajudam na obra de Deus, para ver se você vê nelas a diferença entre o mundo
ou seja, entre as trevas e a luz, se há diferença. Se você perceber que há diferença, né? Sem nenhuma maquiagem, cabelos normais, pode ser penteado, né? Mas não curtos e sim longos, crescidos, né? Então aí você entrou numa porta certa, aparentemente. Mas é bom observar. Entra, busca a graça de Deus, pede a Deus discernimento, né? E ali você vê. É necessário que seja dessa forma. E que o pastor pregue a sã doutrina do Senhor. Como está escrito em Deuteronômio 32. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuva seródia. Como a neblina sobre a relva. Como o sereno sobre a relva. O pastor precisa pregar. Abrir a Bíblia com os irmãos, anunciar a palavra de Deus, esperar os irmãos abrir a sua Bíblia, cada um abrir sua Bíblia, e pedir para os irmãos recomendar que tragam Bíblia e não celular. Porque no celular você não controla se a pessoa está acompanhando a mensagem ou está vendo mensagens enviadas de amigos enquanto está ali na igreja sentado no banco da igreja. Nós precisamos zelar pelas almas, zelar pela santidade da igreja. Então é necessário que seja dessa forma. E é a única maneira de pagarmos a Jesus o seu sacrifício que ele fez por nós. Na verdade, não tem resgate, a gente não consegue pagar. Mas é isso que o Senhor espera de nós, gratidão. Que através do seu sofrimento na cruz, para salvar as nossas almas, para não queimarmos no fogo do inferno naquele dia da sua vinda gloriosa, para não sermos lançados, é necessário vivermos em santificação, vivermos em santidade de corpo, alma e espírito. E é isso que a palavra fala, recomenda e nos pede. Aleluia, Pai. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Ou seja, veneno de cobra, que atinge e mata. A cobra mata com as presas. Quando ela ofende alguém, ela faz de tudo para não ofender ninguém, porque ela esconde, ela é astuta. Jesus disse, Seja astuto como as serpentes, Mandou prudentes como as pombas, Prudentes como as pombas e astutos como as serpentes. Ela esconde, ela só ofende alguém quando ela vê que você vai pisar nela, que ela sente que o risco é que ela ofende. O homem não. O homem não. Esse mesmo veneno, ela ofende se não for correndo para o hospital, ou se for animal atendido pelo médico veterinário na fazenda, imediatamente, pelo administrador, pela pessoa que cuida, com a medicação correta, Porque você pode ter soro antiofídico guardado na geladeira da fazenda, no almoxarifado, Então o animal vem morrer, vem a óbito, como também o homem da mesma forma. E o veneno que o homem tem debaixo da língua, esse veneno de áspide, esse vai matando aos poucos. Este é pior, porque ele não mata de uma vez, ele mata aos poucos. E a palavra de Deus nos adverte para que nós deixamos o mundo e o pecado, com todas as suas vaidades, e voltemos para Cristo. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição.
e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, pés pressurosos para derramar sangue inocente, para levar fofoca, tititi, o disse-me-disse, né? Jogar o homem, um amigo contra o outro, um irmão contra o outro, marido contra a mulher, mulher contra o marido, né? Deus manda nós abandonar o mundo e o pecado, deixar todas as vaidades e voltar para Cristo. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue inocente. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Vale o que está escrito, irmãos. Vale o que está escrito. Aleluia, Pai. Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ou seja, nós seremos julgados pelas nossas palavras. Quer seja bom, quer seja ruim. Por elas seremos condenados. Também por elas seremos salvos. Depende da palavra que sai da nossa boca. Né? Aleluia, Pai. Todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E você tomando conhecimento, irmãs, tomou conhecimento, você não é mais inocente. Você é culpado. Aí só Deus. Aí só Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém?